Então, eu ouvi que o tema é Transformados para Transformar, certo? E eu vim trazer, na verdade, um estudo que eu não sei quão rápido vai ser, mas a gente vai comparar duas histórias. A primeira história que eu vou ler é a história do jovem rico, que está lá em Lucas 18, versículos 18 a 24. Então, Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 24. Dizem o seguinte: certo homem importante lhe perguntou a Jesus no caso, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu. Ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não adultere, não assassine, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta ainda uma coisa. Vende tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Então a gente tem aqui a história de um homem que aparentemente é muito rico, que também é muito bem educado nas leis de Deus, né? Então Jesus menciona vários mandamentos e ele diz não só que ele conhece os mandamentos, mas que ele tem praticado tudo isso desde a adolescência dele, mas que não foi capaz, né, de abrir mão das riquezas dele quando Jesus exige. E Jesus, né, esse trecho ele termina justamente com Jesus comentando como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. E a próxima história que eu vou ler, eu percebi quando eu estava preparando isso aqui para vocês, porque eu não sabia que elas estavam tão próximas, é a história de Zaqueu, que é muito parecida e ela tá a tipo um capítulo de distância dessa história. Então, entre essas duas histórias, a gente tem só uma cura ali, que não que ela não seja importante, mas né, elas são próximos em tempo e também em questão de textual. Eita, fechei a parada. E a história de Zaqueu, então, ela tá lá em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10, que eu vou ler aqui também para vocês. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E aqui eu queria só explicar rapidão o que são os publicanos. Então, para quem não sabe, os publicanos eles eram cobradores de impostos. E o contexto histórico da época é que Israel, apesar de ter sido livre por muito tempo, um reino independente, naquela época eles estavam sendo dominados pelo Império Romano. Então Roma dominava sobre Israel. E os publicanos, como cobradores de impostos, como servidores do Estado de Roma, eles eram basicamente representantes de Roma em Israel. Então, uma das coisas que a gente tem por causa disso é que essas pessoas, em geral, elas eram ricas, porque elas eram pagas pelo governo, e também, muitas vezes, eles são vistos como pessoas que não são tão honestas na forma como ganham dinheiro. Então, essas pessoas poderiam extorquir dinheiro das pessoas ou cobrar mais imposto do que realmente elas deviam. E, por causa de todas essas coisas, eles eram vistos pelo povo como traidores. E esse cara, ele não era só um publicano, ele era o chefe dos publicanos, então ele era basicamente o chefe dos traidores daquele povo. Então ele não era exatamente muito bem visto. Eu vou continuar agora. Então, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Então, por causa da fama deles como traidores. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E eu acho muito interessante, não só essa história, mas também a posição dela em relação à história anterior, justamente porque agora há pouco a gente ouviu Jesus dizendo como é difícil um rico entrar no reino de Deus, e a gente tem logo em seguida a história de um rico que entrou no reino de Deus. E eu queria trazer um pouco das diferenças de como esses dois personagens eles lidam com Jesus, para a gente entender o que levou um deles
a deixar Jesus de lado e levou o outro a abraçar a mensagem que Jesus tinha, né, de forma tão aberta. Então, qual que é a diferença? O jovem rico, ele tem um histórico de uma atitude exemplar, como a gente viu, né? E quando ele está falando com Jesus, quando ele chega para falar com Jesus, ele busca basicamente por mais uma coisa na rotina da religião dele. Ele quer ter certeza absoluta que ele vai estar no reino de Deus. E até agora, tudo que ele conhecia, ele já estava fazendo para entrar no reino de Deus. E quando ele vê Jesus, ele fica sabendo de Jesus, ele provavelmente fica, ok, talvez esse cara saiba de mais uma coisa que eu preciso fazer, que eu preciso dar um check ali na minha vida, que eu preciso fazer todo dia antes de continuar vivendo o meu dia, para eu conseguir a salvação. Então ele basicamente está buscando cumprir as regras que a religião tinha trazido para ele. Enquanto isso, Zaqueu, esse chefe dos publicanos, ele tem um histórico de atitudes ruins, não só pela fama dele, mas também pela forma que ele fala com Jesus no final. Ele diz, se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então não é algo que é impossível que ele tenha feito, e ele sabe disso, pela forma como ele fala com Jesus. Só que ele está buscando por algo além daquilo que ele conhecia. Por que a gente sabe disso? Bem, porque ele era muito rico, ele era um chefe. Só que mesmo assim, quando ele ouviu falar que Jesus ele ia passar por ali, ele fica curioso, ele fica, pô, eu quero ver quem é esse cara. Então, a gente sabe que ele está buscando por alguma coisa, porque ele provavelmente percebeu que, apesar de ele ter muitas riquezas, as riquezas não supriram aquilo que ele realmente precisava. E graças a essa grande diferença no histórico dele, também na forma como eles eram vistos pela sociedade, a diferença entre o homem rico e o Zaqueu ele era consciente de algo muito importante quando a gente vai lidar com Deus e com o Evangelho, que é representado muito bem por um versículo que é bem famoso, que está em Romanos 3:23. Então, de novo, vocês não precisam abrir porque eu vou ler para vocês, se vocês quiserem só anotar. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todo mundo está afastado da glória de Deus. E eu conheço um outro versículo que eu acho muito mais legal que esse, que diz basicamente a mesma coisa, só que está no Antigo Testamento, então ele é um pouco menos conhecido. Que, de novo, né, Isaías 64, versículo 6, diz que somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento, as iniquidades de todos nós arrastam-nos para longe. Isso é uma palavra de Isaías para os líderes do tempo dele. E eu gosto desse versículo porque ele também fala pra gente do fato das nossas iniquidades, nossos pecados afastarem a gente de Deus, mas ele lembra a gente também de quão ruim a gente é. Porque quando ele diz que os nossos atos de justiça são como trapos imundos, ele não está dizendo que a parte ruim da gente é trapo imundo diante de Deus. Ele está falando que a parte boa, que a gente olha e fica tipo, não, mas isso aqui eu estou fazendo bem, isso aqui tá indo legal. Isso ainda é imundo diante de Deus. Que Deus é tão bom, Deus é tão puro, Deus é tão absoluto em perfeição, que aquilo que a gente olha pra nossa vida e diz, cara, isso aqui eu posso dizer com orgulho pras pessoas que isso eu faço certo, diante de Deus é um trapo imundo, é sujo. E sem essa consciência, que provavelmente o jovem rico não tinha, essa consciência, o evangelho, ele é basicamente algo que exige tudo da gente. Que foi o que Jesus disse pra ele, falta uma coisa, falta você dar todo o dinheiro que você tem pros pobres. Mas com essa consciência, que é provavelmente como Zaqueu percebia a si mesmo, o evangelho ele oferece tudo. Tudo que a gente precisa ele oferece. E isso é muito interessante quando a gente vê o trecho entre essas duas histórias, lá em Lucas 18:27, quando ele está falando, depois de falar, né, que é muito difícil para um rico entrar no reino de Deus, ele faz a comparação de você conseguir passar um camelo por dentro do furo de uma agulha, todo mundo fica horrorizado, fica, nossa, mas então é impossível. E Jesus fala, bem, é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. E é muito legal isso, porque quando a gente olha para o jovem rico, a gente está justamente vendo um homem tentando conquistar a salvação, tentando conquistar o reino de Deus, e na história de Zaqueu, a gente vê alguém que está pronto a receber a salvação que é dada por Deus. Então é bem diferente, é uma coisa que é impossível para o homem conquistar a salvação, é completamente possível para Deus, que simplesmente entrega ela de graça para a gente.
E esse é o evangelho, né? Isso até é bonito, porque o evangelho significa boas notícias. As boas notícias é que a gente recebe perdão de Deus, né? Então tem um versículo lá em 1 Pedro 2,24 que resume bem o que é isso, que é que ele mesmo, Jesus, levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então ele curou a gente, ele vem trazer o perdão pra gente daquilo que a gente não consegue conquistar, porque o melhor que a gente tem a oferecer ainda é trapo imundo diante de Deus. E Zaqueu, ele tá pronto para receber esse perdão, enquanto o jovem rico tá pronto para conquistar esse perdão. Então a gente percebe como são formas da gente ver o mundo completamente diferentes. E o mais legal é que quando a gente olha para a história de Zaqueu, mesmo Jesus não tendo pedido tudo para ele, Zaqueu oferece tudo para Jesus. Para um deles, Jesus fala, entrega tudo que tem, e o jovem rico fala, cara, eu não quero isso. E pro outro ele fala, tô aqui a salvação, e a resposta dele é, cara, eu vou entregar tudo que eu tenho. E o que leva Zaqueu a entregar tudo, eu acho que é muito bem resumido por um outro versículo, que está em Filipenses 2, versículos 5 a 8, que explica um pouco o que Jesus veio fazer aqui. Então, o versículo completo diz, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. E agora, o porquê que, né, a mensagem de Jesus levou Zaqueu a entregar tudo. Cristo Jesus que, apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o que trouxe essa gratidão, essa reação de Zaqueu de querer entregar tudo, mesmo Jesus não tendo pedido, é justamente que, cara, o melhor que eu tinha para oferecer era trapos imundos. Só que Deus mesmo veio até mim buscar e veio me dar aquilo que é impossível eu conquistar. E isso é para a vida de cada um de nós. Tipo, cara, a gente não consegue conquistar a salvação. A gente não consegue conquistar o estar ao lado de Deus ou estar digno de entrar na presença de Deus. Mas Jesus, ele veio e ele foi obediente até a morte, uma morte de cruz, justamente para oferecer isso de graça pra gente. De graça pra gente, porque pra ele não foi de graça. E é por isso que Zaqueu ele foi grato. Porque ele percebia isso. E é por isso que Zaqueu ele voluntariamente oferece tudo o que ele tem. E um outro trecho da Bíblia que a gente percebe que Zaqueu entendeu muito bem, apesar dele não ter vivido, é o lava-pés, que acontece em João 13. Então, é um episódio em que Jesus ele demonstra como ele veio para servir. Então, Jesus, o próprio Deus, veio para servir. E ele vem e ele lava os pés dos discípulos, que era uma coisa que era feita pelo que eu ouvi de outros teólogos, uma das coisas, tipo, pior trabalho que tinha, entendeu? Tipo, eles usavam eles davam esse trabalho, às vezes, até para punir o servo que não tinha se comportado bem. Lavar o pé das pessoas que chegavam em casa. E Jesus, ele pega esse trabalho para ele fala, eu vou lavar o pé daqueles que são meus discípulos, aqueles que, pela hierarquia do mundo, estão abaixo de mim. E quando Jesus terminou de lavar os pés, né, agora eu estou lendo um trecho de João 13, 12 a 15, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar, então perguntou, entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, e também Deus, né, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. E Zaqueu mesmo ele não tendo vivido isso e não tendo visto isso, porque ele tinha a consciência de que o que ele tinha a oferecer era nada e o que Jesus tinha a oferecer era tudo, ele entendeu essa questão de que, cara, Jesus veio e entregou tudo, então eu também vou entregar tudo. E essa é a conclusão, na verdade. Esse é o transformados para transformar. É o, cara, a gente recebe o perdão, a gente recebe algo que não nos custou nada, mas que custou tudo para Jesus. E a nossa resposta, que deveria ser natural a isso, e que na verdade é a resposta que Deus ele espera de nós, é justamente que a gente também entregue tudo que a gente tem em favor de Deus e em favor daqueles que Deus ama.
Porque quando a gente olha para a vida ao nosso redor, para todas as pessoas que convivem com a gente, cara, Jesus morreu por todas elas. Então ele morreu por cada um de nós aqui. Então não faz sentido que, cara, se o próprio Deus entregou a vida para salvar esse cara aqui, por que que eu não vou fazer alguma coisa em favor dessa pessoa aqui, entendeu? Apesar de eu não saber o seu nome, desculpa. William. Velho Testamento. Então, quando a gente olha para nossa vida e a gente olha para o evangelho, a gente olha para tudo que Deus ofereceu pra gente, a única resposta razoável que a gente tem a dar é entregar tudo que a gente tem também. E eu acho que é importante também mencionar que às vezes tudo que a gente tem não é dinheiro. Então, no caso do Zaqueu, uma das coisas que ele mais tinha a oferecer às pessoas ao redor dele, que era tornava ele diferente, especial em relação às pessoas ao redor dele, era dinheiro. Mas às vezes não é isso que você tem a oferecer. Eu não sei o que você tem a oferecer. Deus deu para cada um de nós algo diferente que a gente tem a oferecer às pessoas ao nosso redor. Para mim, ele ofereceu capacidade de entender coisas que eu leio com facilidade. E é por isso que eu tô aqui. Porque eu tô aqui compartilhando com vocês o que eu li, o que eu aprendi uma vez. Só que, cara, tudo que a gente tem, até a coisa mais pequena, a menor coisa que a gente olha e fica tipo, pô, mas isso não vale nada. Sim, quando vem de nós mesmos é trapo imundo, mas o Espírito Santo de Deus ele pode agir na gente para que isso se torne bênção na vida das pessoas ao nosso redor. E daí, de novo, não é a gente, é o Espírito Santo agindo na gente e por isso é Deus dando para as pessoas ao nosso redor. E é isso. Eu vim, na verdade, convidar vocês a viver justamente para entregar tudo que vocês têm em favor de Deus e daqueles que Ele ama. E é isso, galera.